Hoje em dia, eu acredito que a grande pauta do momento em todo o nosso país é justamente o fim da escala 6x1, né? A gente tem visto, já tem um tempo, um movimento que se inicia lá com aquele movimento Vida Além do Trabalho, né? O movimento VAT, e eu acredito que essa é a grande pauta do momento. Nessas últimas semanas, a gente viu algumas votações e posicionamentos de alguns parlamentares em relação a essa PEC, em relação a esse projeto de acabar com a escala 6x1, e acredito eu que a resolução que eles vão chegar nisso é entrar no sistema de trabalho 5x2, né, que é trabalha 5 dias e folga 2, geralmente segunda a sexta, sábado e domingo tá fechado, ou então, claro, fazer de uma forma flexível esse 5x2 acontecer. E o que eu queria falar sobre nesse vídeo é justamente um pouco sobre essa pauta, porque eu sou trabalhador, né, sou CLTzaço. Hoje eu não trabalho como 6x1, mas quando eu era mais novo, na época que eu tava jovem, né, que eu tinha ali os meus 16 anos, eu trabalhei em um comércio como 6x1, né? Eu trabalhava em uma padaria onde justamente as pessoas envolvidas, né, os funcionários, trabalhavam em escala 6x1. E nessa época eu via os impactos desse tipo de escala na vida das pessoas. Hoje, eu acredito que muito por eu ter vivido essa escala no passado, eu vejo a necessidade de acabar com isso. Porque quando eu paro e penso nas pessoas que trabalhavam comigo, eu, hoje mais velho, entendo o tamanho sofrimento que essas pessoas tinham de ter que trabalhar 6 dias na semana para folgar um. E não necessariamente ela folgava no domingo, por exemplo. Na época que eu trabalhava na padaria, cada funcionário tinha um domingo no mês para folgar, e os outros dias você folgava em dias aleatórios da semana. Então um dia você folgava numa terça, na outra você folgava numa quinta, na outra você folgava num sábado, e assim por diante, né? Geralmente era em sequência, então uma semana na segunda, outra na terça, outra na quarta, e etc. E aí, o que acontecia? Eu via o tamanho sofrimento das pessoas que trabalhavam comigo. Eu via pessoas que não tinham tempo de resolver as coisas da semana. Porque imagina só, você trabalha 6 dias, naquela época eu entrava às 6 horas e ficava até às 2. Você ficava todo esse horário lá na padaria, e aí depois você voltava para casa, moído, porque você acordou muito cedo. Eu morava perto da padaria que eu trabalhava. Então eu acordava, era umas 5 e pouco, me arrumava rapidinho, tomava um cafezinho e ia pra padaria, né, pra chegar lá às 6. Mas eu via pessoas que vinham de mais longe também. Pessoas que acordavam 4h30 para poder pegar um ônibus 5 e pouquinho e chegar lá às 6 horas. Claro que nas grandes cidades o problema da escala 6x1 é muito maior, porque além de trabalhar 6x1, as pessoas ainda pegam 1-2 horas de transporte público. Eu trabalhei um tempo presencialmente no Rio de Janeiro, e nessa época eu via pessoas que trabalhavam junto comigo que pegavam 2 horas de transporte público para poder chegar no trabalho. Entravam às 8 horas da manhã, mas as pessoas acordavam umas 5 horas para pegar transporte às 6 horas, 5h40 pegava para chegar no trabalho umas 7h50 e começar a trabalhar às 8, sabe? Então eu via esse movimento e eu sei o quanto é complicado. As pessoas não têm tempo para poder resolver as coisas da semana, porque, claro, você trabalhar todo dia é cansativo. Quando eu trabalhava no comércio, a gente passava o dia todo, a manhã toda e parte da tarde, em pé, atendendo pessoas, e era uma coisa cansativa. Trabalhar com o público é cansativo. Trabalhar como atendente é chato. É você tendo que ficar ouvindo o cliente o dia inteiro, e vem um dia que tem aquele cliente chato, sempre tem um cliente chato que enche o saco. E a gente vê os impactos dessa escala também, no sentido de que você trabalhou o dia todo, certo? Chegou em casa ali, como eu falei, umas 3 horas, e precisa resolver suas coisas. Aí você tem casa para cuidar, então você precisa arrumar a sua casa, você precisa arrumar o que você vai comer. Imagina que você é uma pessoa que trabalha 6x1 e mora sozinho. Você ainda tem que cuidar da casa, tem que fazer comida, tem que preparar as coisas para amanhã, tem que fazer janta depois, tem que deixar tudo certinho. E aí você faz isso durante 6 dias, e aí você tem o seu dia de descanso, que é o 7º dia.
Só que, cara, você não teve o tempo necessário para fazer as suas atividades durante a semana. Então tudo, geralmente na vida de um 6x1, tudo fica para fazer no dia de folga. Então esse um dia da escala 6x1 acaba que era para ser seu dia de folga, de descanso, mas é o dia que você vai ter para resolver suas coisas. É por isso que a gente vê esse movimento tão forte que está sendo tão recebido pela comunidade do nosso país em relação a acabar com esse tipo de coisa. O trabalhador já não aguenta mais ter que trabalhar 6 dias na semana. Ele já não aguenta mais viver longe da sua família. Ele já não aguenta mais não poder estar nas festas de final de semana, num churrasquinho, no aniversário da mãe, porque está trabalhando. O trabalhador já não aguenta mais não ter tempo para fazer as coisas, não ter tempo para desenvolver um hobby, não ter tempo para fazer um exercício direito, né? Porque acaba que muita gente pode falar, pô, mas a pessoa trabalha, mas ela sai do trabalho e pode fazer as coisas ainda. Só que quem consegue fazer isso? Eu dei o exemplo do Rio de Janeiro que eu morei lá. Imagina que você é um trabalhador do Rio de Janeiro, que, como eu falei, entra às 8, fica até umas 5 horas no trabalho, mas você pega 2 horas de transporte público. Então você sai de casa 6 horas para chegar 8 horas no trabalho, sai às 5 do trabalho, chega na sua casa às 7 da noite. E aí, cara, que tempo que você vai ter? Ah, mas aí você tem das 7 até umas 10, 11 horas, que é a hora que você vai parar para dormir, óbvio, para fazer suas coisinhas, né? Você tem esse tempo, mas você nem tá cansado de trabalhar o dia inteiro, você nem tá com um cansaço acumulado, porque você tá, imagina que é 6x1, né? São 6 dias, imagina que no dia 5, você tá ali com um cansaço acumulado dos outros 4 dias que você trabalhou, e você ainda tem que parar para resolver suas coisas. É isso que a grande parte da classe trabalhadora vive no dia a dia. É isso que nós brasileiros estamos vivendo. E por isso que eu sinto essa importância altíssima de justamente ser a favor do fim dessa escala. Para que esse tipo de desumanização do trabalhador não aconteça mais. O trabalhador não consegue ver sua família direito. Não consegue ter tempo de qualidade com a sua filha, com seu filho. Não consegue ter tempo de qualidade com a sua mãe, com seus parentes. O trabalhador fica distante. O trabalhador vê mais o chefe do que a própria filha. Você entende o peso disso? Isso é muito triste, sabe? É muito triste. Por isso que se faz tão necessário que a gente acabe com essa escala. Para que o trabalhador, por mais que ele não vai ter tempo suficiente, ainda vai ter mais tempo no trabalho do que em casa, ele pelo menos possa ter um descanso um pouquinho mais digno. Eu entendo hoje que o ideal seria justamente a escala 4x3, trabalhar 4, descansa 3, mas o fim da 6x1 pra mim já tá ótimo, só dela acabar. E o 5x2 ser o modelo padrão já tá ótimo por enquanto. Porque a 5x2, que é justamente o que eu trabalho hoje, é um modelo que já dá para aproveitar um pouco mais as coisas boas da vida. Você já não fica tão cansado, já não te gasta tanto durante a semana. E quando eu olho para o aspecto político, em relação a Congresso, deputados, senadores, e vejo as pessoas que estão a favor e contra essa escala, hoje, com o entendimento que eu tenho de mundo, eu vejo justamente quem são as pessoas que estão contra o fim dessa escala. Você pode procurar. Em sua maioria você vai ver que são pessoas com histórico de filho de empresário, herdeiro, pessoas que são donas de empresas, que, pô, vamos falar a verdade, são pessoas que passam na empresa delas ali, ficam 3, 4 horinhas trabalhando e justamente depois disso desaparecem. Pessoas que trabalham 7x0, 7 dias na semana estão trabalhando, mas trabalha 3 horinhas no dia e para. Você vê também ali no parlamento, no Congresso, que quem está contra são herdeiros, são pessoas ricas. Né? A gente vê deputados que já trabalham numa escala 4x3, mas que quando é feito um levantamento de dias trabalhados desses funcionários, a gente vê que ele trabalhava 4x3, mas folgou num ano mais de 200 dias, sabe? É muito fácil a gente se colocar numa posição de ser contra, sendo que a gente nunca viveu na pele o quanto é difícil essa escala. Às vezes a gente nunca viu de perto o dia a dia de uma pessoa que trabalha no 6x1, o sofrimento, a desumanização que uma pessoa dessa passa.
Por isso que hoje eu vejo que fica, pelo menos na minha visão, cada vez mais claro os políticos que eu apoio e os políticos que eu sou contra. Os políticos que estão a favor de mim. E hoje eu vejo que é imprescindível que, para melhorar a condição de vida das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas que eu gosto, da minha rede de apoio, o fim da escala 6x1 é imprescindível. Mas e aí, o que você acha disso? Deixa pra mim nos comentários. Eu vou depois parar pra olhar. Fala se você é a favor, se você é contra. Se você tiver algum relato, deixa também. Vai ser bem legal poder trocar essas experiências e entender um pouco mais sobre as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E se você gostou, não esquece de se inscrever, deixa um like. Isso que você já sabe, esse clássico. Vem fazer parte dessa comunidade que eu tô talvez tentando criar, não sei. Mas que aos pouquinhos pode ir surgindo a partir desse canal aqui. Valeu, gente. Tamo junto. Não esquece de tomar água e até o próximo.